O Último Império de Tiago Moita, capítulo 82, página 567. Conhecida como a cidade dos estudantes, Coimbra é a principal cidade da região centro de Portugal, situada na sub-região do Rio Mondego. Batizada pelos romanos como Aeminium e tornada condado com o nome pela qual é hoje conhecida, Coimbra é uma das cidades mais antigas de Portugal e apresenta como ex-libris a sua universidade, também uma das mais antigas da Europa. Nuvens negras ameaçavam a cidade. Pelos seus arredores, um carro entrava numa pequena quinta com vista para a cidade e para o Mondego. Para os mais curiosos, não passava de uma pequena e pacata propriedade rural, longe do tráfego e da azáfama da cidade dos estudantes e poetas. A decoração e ordenação da residência e dos jardins, assim como o celeiro e os pequenos armazéns e estábulos, evidenciavam presença humana. Por toda a propriedade se respirava uma atmosfera de paz e tranquilidade, como se a natureza e o homem estivessem a viver uma lua de mel permanente. O aroma da relva, o som dos animais e o chilrear dos pássaros que por lá passavam coloria todo aquele espaço com uma auréola mística de um pequeno paraíso sobre a terra. Bem-vindos ao meu mundo, disse Cesário Brandão, mal o carro entrou e a porta automática da entrada da quinta era fechada. Inês e João estavam deslumbrados. Vive aqui? Perguntou Inês boquiaberta. Esta quinta pertence à minha família há várias gerações. Sou agora o único descendente. Há quanto tempo? Oh, há muito. Mas é melhor entrarmos. João, sentes-te melhor? Sim, obrigado. Estou muito melhor. Nunca vi um carro com gestores de primeiros socorros tão completo como o seu. Até parece que nos era destinado, comentou Inês, enquanto caminhava de mão dada com João em direção à residência. Pessoas como eu têm de estar preparadas para tudo. Nunca se sabe o que nos espera o dia da manhã e sempre fui muito previdente. Sair num automóvel sem uma caixa de primeiros socorros é o mesmo que sair uma manhã de nevoeiro sem uma lanterna. Vive aqui sozinho. Nunca casou nem teve filhos. Quando nasci, fui educado por jesuítas que me influenciaram para uma vida de grandeza e castidade. Mais tarde, ainda jovem, médicos contratados pela Companhia de Jesus comprovaram a minha esterilidade. Desde então, nunca pensei em casar e cresci apenas com o intuito de cumprir o meu dever. Isso é terrível. Deve ser muito doloroso viver assim. A solidão acaba por ser uma excelente companheira com o passar do tempo. O mais importante não é o ser humano estar só, mas nunca se sentir só. E isso nunca senti. Nessa altura, a porta da entrada da casa abriu-se, surgindo um homem vestido a rigor, com um amável sorriso. Boa tarde, Dr. Cesário, exclamou cordialmente. Inês, João, apresento-vos Duarte, o meu mordomo e caseiro. Queiram fazer o favor de entrar. Bem-vindos ao meu castelo, declarou Cesário, sorrindo, ao mesmo tempo que ligava as luzes. Inês não queria acreditar. O interior da casa era o oposto da quinta. Naquele espaço encontravam-se expostos quadros, estátuas, armaduras e armas de todas as épocas, nenhuma pertencendo a este século. Inês estava encantada. João não tinha palavras. Isto não parece uma casa, mas sim um museu, disse João, antes de soltar um leve gemido. Duarte, trata o ferimento do jovem. Encontramo-nos na Sala do Império. Sim, senhor. Acompanhe, por favor. Alvitrou, encaminhando gentilmente João. Sala do Império? Perguntou Inês, curiosa. Sim, é uma aula da minha casa com peças e documentos que os meus antepassados guardaram relativos ao Quinto Império. Gosta das minhas coleções? Eu não tenho palavras para exprimir o que sinto. É fabuloso.
O senhor tem tudo. Espadas, alabardas, armaduras. E não só. Também coleciona outras riquezas. Este livro, por exemplo, é um exemplar raríssimo do Livro das Maravilhas, a descrição do mundo de Marco Polo. Este astrolábio que vi aqui pendurado pertenceu a Vasco da Gama e esta espada a Afonso de Albuquerque, interrompeu o professor. Vejo que também coleciona armas pré-romanas. Estas pontas de lança, por exemplo. Pelo formato e composição deduzo serem de origem indo-europeia. Século III a.C., presumo. Bravo, Inês! O teu avô não exagerou quando enaltecia os teus avançados conhecimentos de história? Sim, são do século III a.C. e pertencem a guerreiros lusitanos. Lusitanos? O senhor tem peças lusitanas consigo? Exclamou, voltando surpreendida para Cesário Brandão. Sim, as coleções da minha família nunca ficariam completas se não estivessem presentes artefatos dos nossos antepassados, e os portugueses nada mais são do que descendentes dos lusitanos. Mas estas peças são raríssimas. As que estão expostas pertencem a museus. Como é que foram parar às mãos da sua família? Uma coisa de cada vez, alvitrou, continuando a visita guiada. Inês não parava de questionar Cesário sobre cada objeto que encontrava. Parecia uma criança numa loja de brinquedos. O professor sorria com o seu entusiasmo e procurava satisfazer a sua curiosidade enquanto abria uma enorme porta. Inês, apresento-lhe a Sala do Império. Ao abri-la, foram invadidos por um intenso cheiro a incenso, misturado com o cheiro forte do tempo encarcerado pelos documentos que aquela divisão continha. Era enorme e circular. As paredes estavam recheadas de quadros a óleo de reis e cavaleiros, bustos de homens de ciência e cultura, armas da Idade Média e do Renascimento de um lado e da época moderna e contemporânea do outro. O centro estava decorado com um fresco de uma pomba voando de frente com uma luz brilhante de uma estrela nas suas costas. Um pedaço de história aprisionado no presente. Curiosa e encantada, Inês começou a caminhar pelos contornos da sala. As espadas Carlos V são verdadeiras? Tudo o que aqui vê é verdadeiro, Inês, asseverou, parando no centro. Uau! Isto é fantástico! Disse João entrando na sala, acompanhado por Duarte. Ah, João! Ainda bem que chegou, disse Cesário. Já tratei do ferimento do jovem, como pediu. Foi apenas um raspão. Nada de grave. Ótimo! O Duarte é mais do que um mordomo. É um verdadeiro curandeiro, exclamou, com um sorriso nos lábios. Só uma pergunta, interrompeu João. O que era aquilo que estava a fazer com as palmas das mãos sobre o meu braço? Reiki, Sr. João. Reiki. Reiki? O que é isso? Um assunto que abordaremos mais tarde, não é, irmão Duarte? Perfeitamente, mestre. Irmão? Mestre? Mas afinal, ele não é o seu mordomo? Ele é mais do que isso. Ambos pertencemos à organização de que fez parte o seu avô e que defende a chegada do Quinto Império. Mas afinal, o que é que vocês sabem sobre o Quinto Império? Daquilo que eu aprendi quando estava na escola, o Quinto Império não passava de um mito sobre o eventual regresso do passado glorioso do Portugal dos Descobrimentos, inventado pelo padre António Vieira, que serviu de bandeira para a resistência portuguesa contra o domínio filipino no século XVII. É verdade. O meu professor de português na secundária dizia que o Quinto Império seria uma era em que a língua e a cultura portuguesas seriam universais. Chegou mesmo a citar Fernando Pessoa para defender essa tese, afirmou João. E vocês acreditam nisso? Perguntou Cesário Brandão com um sorriso. Naquela época, sim. Era a única informação disponível. Agora, depois de tudo o que passamos, respondeu Inês. Pois bem, disse, fazendo um sinal para Duarte. Traga as almofadas. Sim, mestre, disse,
dirigindo-se para a porta. Pouco depois, regressava à sala com 6 almofadas azuis com uma fênix bordada a ouro no centro, colocando-as à volta do fresco. Sentem-se, por favor. Não era melhor trazer cadeiras? Perguntou João. Porquê? Não se sentem confortáveis? Não, só que... Ótimo, então não há problema. Antes de mais, quero que saibam que 99% daquilo que vos ensinaram na escola sobre o Quinto Império e o regresso de Dom Sebastião são puras mentiras. O conceito e o sentido destas realidades é tão profundo e importante que o atual sistema entendeu por bem apresentar uma versão oficial, de modo a que o povo português nunca tivesse a noção do seu destino. A história do Quinto Império não começou com o desaparecimento de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, nem foi uma invenção do padre António Vieira. O Quinto Império é uma realidade que está prestes a acontecer e foi profetizado na Babilónia. Babilónia? Disse Inês, intrigada. Cesário começou a explicar, fazendo viajar os dois jovens no tempo, recorrendo apenas às palavras. Em 606 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilónia, ocupou Jerusalém e obrigou Joaquim, rei de Judá, a submeter-se ao seu domínio. Tudo parecia correr sem problemas, mas em 598 a.C., Joaquim, filho de Joaquim, subiu ao trono e revoltou-se contra os babilónios. Furioso, Nabucodonosor cercou Jerusalém e obrigou o novo rei dos judeus a render-se. O rei, temendo a destruição da cidade, aceitou pagar um elevado tributo ao poderoso soberano, deportando toda a sua corte, bem como cerca de 7.000 nobres e um número elevado de técnicos para a Babilónia. Satisfeito, Nabucodonosor não só aceitou a oferta, como substituiu Joaquim por um novo rei, um homem da sua confiança de nome Sedecias. Contudo, a sorte não estava do lado do rei, e pouco tempo depois de Sedecias subir ao trono do reino dos judeus, estalou uma rebelião contra os babilónios, chefiada pelo homem que o tinha colocado no trono do reino de Judá. Face a essa traição, Nabucodonosor enviou um poderoso exército comandado por Nabuzardan, chefe da guarda real, que arrasou Jerusalém, destruiu o templo e pôs um ponto final à autonomia do reino de Judá. Depois de cumprir a sua missão, o rei da Babilónia ordenou a Nabuzardan o exílio de todo o povo judeu na Babilónia, como castigo pela insubordinação. Isso não foi o cativeiro dos judeus na Babilónia, como nos conta a Bíblia? Interpelou Inês. Correto. Durante o exílio, o rei Nabucodonosor começou a ficar agitado por causa de um sonho muito estranho que o perseguia todas as noites e que não conseguia decifrar. Todos os sábios e sacerdotes da Babilónia tentavam interpretá-lo sem resultado e, como castigo, o rei mandava-lhes cortar as cabeças. Livra! Desabafou João. Nesse tempo, vivia entre os judeus um homem sábio de origem cananeia, considerado pelo povo judeu um herói nacional. Não só era sábio, como também tinha o dom da adivinhação e interpretação de sonhos. Chamava-se Daniel. Daniel? Esse nome não me é estranho, comentou Inês. Um dia, Daniel, ao passear pela cidade, viu Arioque, o chefe da guarda pessoal do rei, preparar-se para executar mais uns sábios e sacerdotes que não tinham conseguido interpretar o sonho de Nabucodonosor. Daniel interpelou e falou dos seus dotes. Maravilhado, Arioque não cumpriu a ordem e apressou-se a apresentá-lo ao seu amo, elucidando o seu dom. O rei, desconfiado, chamou Daniel à sua presença. Este solicitou então ao soberano algum tempo para interpretar o seu sonho. E o que é que sonhou o rei para o deixar tão agitado? Interrompeu de novo Inês, curiosa. Nabucodonosor sonhou com uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés feitos de argila e ferro.
O rei observava maravilhado a estátua sem dizer uma palavra, até que surgiu uma pedra no meio do nada, que golpeou a estátua nos pés de ferro, esmiuçando a argila e os restantes metais, transformando-a num monte de destroços que acabaram por ser levados pelo vento. A pedra que golpeara a estátua transformou-se num monte enorme que encheu a terra inteira. Então não é isso? Tanta agitação por causa da queda de uma estátua? O problema, Inês, não era o sonho, mas o seu significado. Na antiguidade, os reis davam muita importância aos sonhos. Eles podiam significar bons ou maus presságios dos deuses sobre os seus reinos e povos. Daniel compreendeu o significado do sonho do rei, vendo-o como uma mensagem de Deus para a humanidade. Segundo a interpretação de Daniel para Nabucodonosor, a resposta ao enigma estava nos metais que adornavam a estátua. O ouro representava o reino da Babilónia e os outros metais, outros reinos inferiores ao do poderoso soberano, que sucumbiriam depois da morte dele, dando lugar a um novo império babilónio, bem mais forte. Nabucodonosor, ao ouvir estas palavras, sentiu um enorme alívio e prostrou-se por terra, agradecendo a Daniel e ao seu Deus. Mas esta era a versão que Daniel contara ao rei. O quê? Ele mentiu ao rei? Interrompeu João. Daniel percebeu que a mensagem que Deus lhe transmitira através do sonho do rei dos Babilónios era muito mais vasta e complexa do que parecia. Ele percebeu que o sonho se referia ao futuro da humanidade. Deus queria dizer que o mundo iria assistir à ascensão e queda de 4 impérios construídos pelo homem e ao advento de um 5º criado por Deus. Um império feito por Deus? Comentou Inês intrigada. Sim, um império regido pela mão do Criador, que congregará todas as vontades humanas em nome do amor e da justiça, extinguirá o mal e possibilitará aos justos uma ressurreição digna que os conduzirá à felicidade eterna. Continuou o professor. Inês e João olharam para ele incrédulos. Desculpe, mas acho que tudo o que acabou de dizer é um tanto ou quanto difícil de acreditar, retorquiu Inês confusa. Tenha paciência, jovem. Ainda não terminei a minha história, interrompeu Cesário. Inês engoliu em seco, envergonhada. Durante séculos, o povo judeu passou a história da profecia de Daniel de geração para geração, acreditando na chegada desse novo império à Terra. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, os primeiros cristãos acreditavam que o 5º Império iria acontecer após a queda do Império Romano. Mas o que sucedeu após a queda de Roma não foi o 5º Império. Nenhum império suplantou nessa altura o Império Romano. Pois não, Inês. E o mito do Império de Deus permaneceu esquecido depois da queda de Roma. Só voltou a ser lembrado em junho de 1099. O que aconteceu em junho de 1099? Na noite de 14 para 15 de junho de 1099, os cruzados tomaram Jerusalém aos turcos seljucídidas e deram origem à criação de um dos primeiros reinos cristãos no Médio Oriente. Em 1118, 8 cavaleiros, acompanhados por Hugo de Payens, descobriram uma passagem secreta na mesquita de Al-Aqsa, que os conduziu a uma câmara secreta, pertencente ao antigo templo de Salomão. Nessa câmara, os cavaleiros fizeram uma descoberta extraordinária. O cálice de Cristo? Exclamou João. Isso foi a lenda que nasceu à volta dessa descoberta. Não, João. Eles descobriram algo muito mais importante. Algo que ia muito para além dos seus mais profundos sonhos. Algo que o mundo cristão não estava preparado para entender. O quê? A doutrina secreta. Doutrina secreta? O Templo de Salomão era mais que um mero templo religioso. Era um dos maiores arquivos e documentos sobre os segredos científicos e místicos da Antiguidade. Tudo o que o homem restara de conhecimentos ligados às ciências ocultas e ao misticismo, desde a invenção da escrita, estava ali armazenado. Maravilhados com aquela descoberta, Hugo de Payens e os 8 cavaleiros fizeram um juramento de fidelidade a Jesus Cristo, prometendo proteger todo aquele espólio encontrado naquela câmara.
Desse juramento nasceu a mais poderosa ordem religiosa de toda a cristandade. A Ordem dos Templários, continua Inês. Correto. Mas como naquela época nenhuma ordem religiosa podia ser aprovada sem autorização da Igreja, Hugo de Payns viajou com alguns cavaleiros para Roma, a fim de conseguir uma audiência com o Papa Honório II. Nessa audiência, os cavaleiros templários revelaram as descobertas encontradas no Templo Salomão e o segredo do Quinto Império. Um momento. Não existe nenhum registro do Quinto Império na história dos Templários? Interrompeu Inês. Existe sim, minha cara. Só que nessa época eles mudaram o nome para Império de Cristo. Adiante. Quando o Papa ouviu estas revelações, ficou horrorizado e pediu aos cavaleiros que nunca divulgassem o que tinham descoberto em Jerusalém. Eles aceitaram a proposta do Papa com a condição de legalizar a ordem. O Papa aceitou a proposta, oficializando-a. A partir dessa altura, os templários passaram a ter propriedades, castelos, riquezas e privilégios como nenhuma outra instituição na Idade Média. Inclusive restauraram o sistema bancário. Mas o objetivo dos templários na Europa era outro. Qual? Nos documentos que encontraram em Jerusalém, Hugo de Payns descobriu textos que falavam de diálogos entre Deus e o profeta Daniel, depois da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Nesses diálogos, eles verificaram que na Europa existia algo que iria permitir a concretização da profecia do Senhor. O quê? Perguntou Inês, cada vez mais curiosa. Uma porta.